Tá, uns caras ficam dando chato, assunto chato, não sei o quê. Então vamos mudar de assunto então. Mas assim, posso falar uma coisa? Isso inclusive explica muito do nosso comportamento, cara. Assim, o nosso comportamento é explicado por tendências genéticas que nós temos, é verdade. Mas Descendentes dessa época. É óbvio. Então, o que acontece aqui no Brasil, assim, a gente tem que ver o Brasil e a colonização das Américas como a última dessas expansões, porque foi uma expansão linguística, cultural, dos descendentes desses mesmos caras. E é um padrão, talvez o padrão desse povo, que é um povo em eterna expansão, seja esse. Eles chegam... E é uma característica, é uma característica marcante. Aliás, uma pergunta: algum povo em alguma localidade dominou os indo-europeus? Alguns lugares sim, eles perderam o espaço. Se eu for pegar assim que os citas desapareceram, os turcos ocuparam o espaço todo deles. Eles foram depois sendo... Os turcos ocuparam, os mongóis depois tomaram a Ásia Central. A área de origem deles foi toda ocupada. Né? Onde eles se mesclaram, eles criaram reinos. Mas, enfim, existe toda uma... Graças a Deus, a história tá permitindo a gente conhecer isso. Tem outras coisas, por exemplo, na África teve a expansão do povo Bantu, né? E o povo Bantu era um povo que basicamente estava na região... Assim, tem o Saara, ele é subsaariano, no norte subsaariano, no noroeste subsaariano. E esses caras desceram até a África do Sul, basicamente se impondo igual aos indo-europeus. Você sabe que tem... Qual que era a língua dos Bantu? Era Bantu? Ah, não sei, aí já... eu quero estudar sobre a expansão Bantu. Eu vi um vídeo no TikTok ou no Instagram que os caras chegam num lugar que fala português. Então, qual língua você fala? Português. Será que foi em Angola, é isso? O povo do Bantu tem influência em Angola? Cara, a expansão Bantu, ela foi do meio para baixo da África e teve, obviamente, implicações linguísticas, mas implicações genéticas. O Bantu fez na África, mais ou menos, na África subsaariana, mais ou menos o que o indo-europeu fez em grande parte da Eurásia. Aí eles chegam pra esses caras e falam assim, que língua você fala? Português. Que língua a gente falava antes dos portugueses? Ninguém sabia. Foi eliminado. Os indígenas que perderam boa parte das línguas deles. Exatamente. Outra coisa, aí que é uma coisa muito louca, que eu falo que o Brasil é um país que é bem doido. Quais eram os índios mais brabos que tinha aqui? Tirando a turma dos Incas ali na... Os tamoios, não? O Tupi é um povo, mano... Não, porque assim, eu sei que os tamoios, lá na região do Rio de Janeiro, eles eram muito agressivos. Tupinambá. E eles brigavam pra caramba com os tupis daqui. Sim. O Tupi, que fez até as guerras que os tupis tocavam, que todo mundo imagina assim, né? É ensinado pra gente que aqui era um lugar idílico. Sim. E índios viviam felizes na floresta. Não tem aquela música da Baby Consuelo? Todo dia era dia de índio e ela vai falando como era maravilhoso. O pessoal citou os goitacazes. Eram muito bravos. Os goitacazes estavam no rio. Goitacazes era brabo. Tinha mais de um povo indígena que promovia canibalismo, mas tem um que é mais conhecido, esqueci o nome agora. Agora eu não lembro. Assim, Goitacazes era bravo, Tupinambá era bravo. Então, eu preciso lembrar uns índios que ficavam no Mato Grosso do Sul e no Paraguai, que andavam a cavalo, que eles pegaram os cavalos dos portugueses e espanhóis e começaram a montar melhor que o português e espanhol. E assim, deram muito trabalho. Coloquem aqui no chat. Mas, assim, voltando. Os tupis eram brabíssimos. Os africanos que vieram pro Brasil eram majoritariamente da etnia Bantu. E vieram, basicamente, portugueses pra cá, descendentes dos europeus. Os três, só povo brabo. Põe 3 leões na jaula e vê o que sai. Exato. É basicamente assim, aqui no Brasil nossos índices de violência são muito altos. Jura? A gente pegou os 3 povos mais brabos, assim, as 3 matrizes culturais, genéticas, etc. Braba, e a gente botou aqui. Então, assim, pode ser que a gente só fique se matando, né, com números bizarros de violência, ou pode ser que uma hora dê certo e a gente saia invadindo os outros países da América do Sul. Veremos, né? Mas assim, é real e é bem legal essa história. Porque a gente esquece, a gente tem que entender também quem são os africanos que vieram pra conhecer a nossa história africana e quem são os índios que estavam aqui. E assim, era guerra, era pau, era briga. Muito louco. Assim, essas histórias são todas muito loucas. O Natanael acertou, eram os Guaicurus. Os Guaicurus eram índios bravíssimos. Muito bravos. O Guaicuru, assim, no livro... que conta sobre a expansão pro oeste que os paulistas fizeram, e como já não era mais bandeirantes, as bandeiras tinham passado, e aí basicamente os comerciantes paulistas iam de barco lá pra Paraná, Mato Grosso do Sul. O que esses caras tinham problema com o Guaicuru era tipo, não, chegaram os Guaicurus, eles, lá a cavalo.
E tinha outro índio ainda, que era os Paiaguás. Que os últimos deles, eles foram extintos, assim, os últimos deles resistiram até ali a Guerra do Paraguai e tal, que eram outros índios bravos ali da região. Então, pô, a história nossa, mano, é cheia de coisas loucas, né? E povos muito doidos, povos muito... Assim, na boa, a gente misturou uma galera bem complicada aqui. Mas complicado no bom sentido, tá? Pô, a galera mais braba de todas. Uma galera... Né, nós somos muito alfa, meu. Ei, meu, não tá tem ligado, beta meu? aqui, não. Meu, ninguém toma Cê é Viagra louco. aqui, meu. Não, meu, você chega ali com o Campari e ninguém vai te beijar na gente, não. Jamais, jamais. Esses dias eu reagi ao Huawei morreu, né? Aí eu reagi àquele vídeo que ele é o professor... Como é que é? Professor Gilmar. Ah, e aí ele falou, você quer sair na mão comigo? Aí o Hermes, né? Quem faz o Hermes fala assim, não, professor, jamais. Jamais. Igualzinho, na nossa época tinha muito esse jamais, tá ligado? Era muita coisa de playboyzinho. Jamais. Jamais. Jamais, pô. Jamais, tá ligado? Jamais. Pelo amor de Deus.